Não tem como passar pelo centro de Uberaba e não perceber esses antigos casarões. Duas antigas residências chamam atenção até os dias de hoje. São os casarões de Tobias Rosa e Joaquim Teixeira, que permanecem de pé por mais de 80 anos. Eles carregam consigo a história e a cultura da região. Além da beleza arquitetônica, estes casarões sobrevivem ao crescimento da cidade e contam histórias de pessoas que ajudaram a construir o município, como Tobias Rosa, jornalista que fundou o Gazeta de Uberaba. A arquitetura do sobrado mistura elementos de outras construções e cria um estilo único. O local foi comprado pela prefeitura e tombado como patrimônio histórico da cidade. A prefeitura comprou essa casa que foi adquirida com o ICMS do Patrimônio Histórico, do CONFAL. Ela vai sediar, por enquanto, o que a gente sabe é que vai sediar a Fundação Cultural. Porque a casa da Fundação Cultural vai passar por um processo de reforma, estão sendo viabilizados projetos, todo o trabalho de restauração está sendo viabilizado. E essa aqui vai ser a sede da fundação provisória, até que aqui lá seja totalmente reformada. Ainda no centro da cidade, outro casarão tombado abriga um espaço destinado para o artesanato. Esses casarões, o prefeito tentou aproveitar, vários casarões. E esse aqui estava no melhor estado, aí ele fez o processo de tombamento, negociou com a família. E depois desse tombamento, ele começou a fazer uma reforma. Tinha uma coisa degradada, o assoalho, o piso, algumas coisas no telhado, ele começou a melhorar isso. E preservou o interior da casa, não pode ser mexido, porque ela é um bem tombado, é só um pesquisador, um restaurador que pode fazer esse laudo. E colocou as associações aqui para a gente manter o prédio intacto, sem interferência nenhuma. Como, por exemplo, a parte gradil, a parte madeira, a janela não pode ser tocado, não pode ter uma interferência. E a gente mantém o prédio vivo, respirando, para ele que dura mais tempo. A casa, construída em 1932 pelo engenheiro espanhol André Fernandes, foi residência do pecuarista Joaquim Alves Teixeira e é onde hoje funciona a Casa de Artesanato de Uberaba, que vende pinturas, doces, bebidas e outras peças produzidas por artesãos locais. Os casarões também nos explicam a origem da expressão sem eira nem beira, surgida ainda na idade colonial do Brasil. As casas, quando tinha o beiral maior, era sinal que a pessoa tinha um poder aquisitivo maior, ela detém um poder na cidade. Que geralmente as casas eram feitas de adobe. Depois que começou a dominar os tijolos, o fabril de tijolos, aí eles colocou as beiras maiores, Inclusive as madeiras já beneficiadas, não era madeira de serrado, uma madeira de qualquer torta, E é porque ela tinha beira, porque ela tinha aquela condição financeira, Ela tinha um bolso melhor, que seria as beiras, que seria nas beiradas, que seria o entorno, Quanto mais beira tinha, mais condição tinha, Então, e a eira era aquela coisa mesmo do poder aquisitivo, dos pau que segurava a estrutura básica, Que geralmente as casas fazia toda de madeira, depois que reconstruindo de tijolos ou adobe que eles falam, a terra socada. As histórias dos casarões remontam crendices populares e lendas urbanas que figuram no imaginário popular. Era comum estudantes durante as décadas de 70 e 80 invadirem os casarões para realizar festas no Dia das Bruxas. Surgiu daí a lenda que o local era mal assombrado e que ali era possível ver espíritos e coisas sobrenaturais. Ela era uma casa abandonada, sempre fechada, muito bonita, com vidros coloridos, toda colorida. As pessoas diziam que ela era mal assombrada, realmente falavam. Aí, na década de 70, uma menina resolveu fazer uma festa das bruxas naquela casa. E enfeitou, alugou a casa, procurou os donos, não sei quem que ela achou, e enfeitou, todo com estilo de bruxas, abóbora, que as coisas, tudo que enfeita no dia da bruxa, e fez a festa, preparou para fazer a festa.
Mas a polícia, como eles faziam muito barulho, os vizinhos começaram a reclamar, chamaram a polícia, não deixou acabar de fazer a festa. E com essa história delas fazerem a festa da bruxa lá, do dia da bruxa, pegou que a casa tinha fantasma na casa. O vereador aposentado João Esperidião acompanhou as transformações pelas quais o município passou e ainda guarda memórias desses casarões. Ele relembra as elites que moravam nesses lugares e de sua importância no cenário político e histórico da cidade. O Teatro São Luís, ele foi entregue a uma família para explorar por 25 anos, mas nunca mais eles devolveram, não, sabe? Passou para a família. E, posteriormente, foram restaurando o Teatro São Luís. Por sinal, ele tinha uma fachada muito bonita. Depois restauraram, ficou aquela fachada feia que você vê. Tem ali ainda o edifício Vitório Varoto. Ele trabalhava com ferragem, essas coisas. Mas era um idealista e queria ver Uberaba na frente, né? E fez, então, o edifício Vitório Varoto, está lá até hoje. Filho de italianos, o empresário Antônio Marzola, há 36 anos, mora num dos mais bem preservados casarões da cidade. As paredes, com cerca de 80 centímetros de largura, são feitas de pedra tapiocanga. Seu Antônio gentilmente nos mostra a casa e conta um pouco sobre os antigos moradores. A história que a gente tem do antigo dono é de que ele iniciou a construção e os pedreiros eram vindos de Portugal, né? Porque tem uma especialidade, o acabamento dela na frente. E ele, depois de um certo tempo que ele estava construindo a casa, não conseguiu terminar porque ele perdeu a casa no jogo. Antes de eu adquiri-la, aqui era um pensionato. Então, embaixo eram os moços, embaixo, em cima eram as moças, né, estudantes. E fizeram alguns furos no assoalho para namorar os moços embaixo. E se o senhor tivesse que mudar daqui por algum motivo? Se o senhor tivesse que morar num apartamento, por exemplo, como que ia ser para o senhor? Eu não gostaria de mudar, não. Eu espero daqui conversar com o chefe lá em cima.